Muito antes de se tornar um dos maiores ícones da história do cinema e da moda, Audrey Hepburn era apenas uma menina vivendo os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ela passou fome, viu familiares serem perseguidos pelos nazistas e sonhava em se tornar uma bailarina. Anos depois, conquistaria Hollywood e venceria um Oscar aos 24 anos, se tornaria musa da alta costura e dedicaria os últimos anos de sua vida a ajudar crianças ao redor do mundo. Mas quem foi, de fato, Audrey Hepburn? Hoje vamos conhecer a trajetória de uma mulher cuja elegância ia muito além das suas roupas. Olá, eu sou a Estrela e no vídeo de hoje vamos conhecer a história de Audrey Hepburn. Então fica comigo até o final desse vídeo se, assim como eu, você é fã dessa atriz incrível. Vamos falar um pouco da infância dela. Audrey Kathleen Huston nasceu em 4 de maio de 1929 em Bruxelas, na Bélgica. Filha de um britânico, Joseph Hepburn Huston, e da baronesa holandesa Ella van Heemstra, ela cresceu em uma família aristocrática e teve uma infância confortável. Por causa do trabalho do pai, viveu entre Bélgica, Inglaterra e Holanda, aprendendo desde cedo inglês, holandês, francês, alemão, italiano e espanhol. Mas essa vida tranquila mudaria completamente. Quando Audrey tinha apenas 6 anos, seu pai abandonou a sua família. Anos depois, ela diria que aquele foi o acontecimento mais doloroso de toda a sua vida. Bom, quem sabe o básico de história sabe que em 1939 começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E na esperança de permanecer segura, Audrey mudou-se com sua mãe para a Holanda. No entanto, em 1940, os alemães invadiram o país. Por ter um nome considerado muito inglês, Audrey passou a usar o nome Ella van Heemstra durante a ocupação nazista. Os anos seguintes foram extremamente difíceis. Ela viu parentes serem presos e executados. Seu meio-irmão precisava se esconder para não serem enviados aos campos de trabalho forçado. Durante o chamado Inverno da Fome, Audrey sofreu desnutrição severa, anemias, problemas respiratórios devido à escassez de alimentos no país. Mesmo em meio à guerra, ela nunca abandonou seu grande sonho e continuou estudando balé e chegou a participar de pequenas apresentações clandestinas para arrecadar dinheiro para a resistência holandesa. Essas experiências marcariam a sua vida para todo sempre. Então vemos aqui tristemente que Audrey sofreu na pele a ocupação dos alemães na Holanda. Ela ficou desnutrida, mas mesmo assim, em meio a tanto sofrimento, a tantas dificuldades, ela nunca desistiu do seu sonho de ser uma bailarina. Após oficialmente o fim da guerra, Audrey mudou-se para Londres para continuar sua formação em balé. Apesar do enorme talento, percebeu que sua saúde havia sido prejudicada pela desnutrição que ela viveu e que dificilmente conseguiria se tornar uma bailarina profissional. Foi então que decidiu tentar a carreira de atriz, uma escolha que mudaria a história do cinema, não só dela, mas também do cinema. Então, gente, finalmente Hollywood descobre ela. Depois de pequenos papéis no cinema britânico, Audrey ganhou reconhecimento internacional em 1953 com A Princesa e o Plebeu. Sua atuação encantou o público e a crítica. Apenas aos 24 anos conquistou o Oscar de melhor atriz. Era o início de uma carreira brilhante. E assim vieram os sucessos muito conhecidos em sua carreira, tais como os filmes Sabrina, Cinderela em Paris, Amor na Tarde, Charada, My Fair Lady e, é claro, não podemos deixar de falar de Bonequinha de Luxo, o inesquecível filme que eternizou Audrey usando um vestido preto criado por Givenchy. Essa imagem tornou-se uma das mais famosas da história do cinema. Por mais que você nunca tenha falado de Audrey, por mais que você nunca tenha assistido o filme Bonequinha de Luxo, é muito difícil você já não ter visto alguém se fantasiando ou um corte do filme, dessa parte do filme. Bom, se assim como eu, você já assistiu Gossip Girl, por exemplo, eu acho que você deve lembrar de uma cena em que Blair Waldorf recria essa cena em um sonho dela, porque Bonequinha de Luxo é o filme favorito de Blair Waldorf. Como eu disse anteriormente, o vestido que ela usou no filme Bonequinha de Luxo é da marca Givenchy.
E se existe um estilista inseparável da história de Audrey, esse nome é Hubert Givenchy. Os dois desenvolveram uma amizade que durou décadas. Foi Givenchy quem ajudou a construir a imagem sofisticada dela. Juntos transformaram a simplicidade em sinônimo de luxo. Enquanto muitas estrelas apostavam em vestidos exagerados, Audrey preferia linhas limpas, cortes impecáveis e peças clássicas. Nascia ali um novo conceito de elegância. Mesmo mais de 60 anos depois, o estilo de Audrey continua atual. Ela acreditava que menos era mais. Entre suas peças favoritas, devemos destacar camisas brancas bem estruturadas, calça capri, sapatilhas, golas altas e pretas, vestido de cintura marcada estilo New Look Dior, o famoso pretinho básico, óculos escuros grandes, colares de pérola, assim como Grace Kelly, ela adorava pérolas. Seu guarda-roupa era composto por peças bastante simples, de excelente qualidade e extremamente versáteis. Audrey nunca foi escrava das tendências. Ela escolheu apenas aquilo que realmente combinava com a sua personalidade e o seu tipo físico. Por isso, seu estilo atravessou gerações sem perder a devida elegância. Então, depois disso tudo, não tem como não dizer, ela foi uma das primeiras It Girls da história. Muito antes de redes sociais, Audrey já influenciava milhões de mulheres. Tudo que ela usava se tornava tendência. Sua imagem inspirou estilistas e revistas, atrizes e mulheres comuns ao redor do mundo. Até hoje, ela continua sendo referência quando o assunto é elegância atemporal. E aí, vocês gostam do estilo de Audrey Hepburn? Existe um quiz na internet muito famoso, principalmente na rede vizinha, que é: quem você se identifica mais? Grace Kelly, Audrey Hepburn ou Marilyn Monroe? Qual das três você se vestiria igual ou se identifica? Todos dizem que cada mulher tem uma delas dentro de si. Não podemos falar da jornada, da vida de Audrey Hepburn sem enfatizar o trabalho comunitário e humanitário que ela fez. Nos últimos anos de vida, Audrey decidiu se afastar do cinema. Ela passou a dedicar o seu tempo à Unicef como embaixadora da boa vontade. Visitou países da África, América Latina, Ásia, levando ajuda humanitária para crianças afetadas pela fome e pela guerra. Ela costumava dizer que compreendia exatamente o sofrimento delas, porque, como eu já disse antes, ela já havia passado por isso, passado fome na sua infância. Essa talvez tenha sido o papel mais importante de toda a sua vida. Então, com um coração muito bondoso, ela já sabia tudo que aquelas crianças tinham passado, porque ela já tinha vivido aquilo. Então, muito empática e humana, ela ajudou e fez o que pôde para ajudar essas crianças. Ao longo da carreira, Audrey conquistou um feito raríssimo. Ela fez parte do seleto grupo de artistas vencedores do Emmy, Oscar e Tony, conhecido como EGOT. Também foi eleita uma das maiores lendas do cinema de Hollywood, mas talvez seu maior legado seja outro. Ela mostrou que a elegância não está apenas na roupa que vestimos, está na maneira como tratamos pessoas, na simplicidade e na gentileza. Como ela mesma dizia, abre aspas, a elegância é a única beleza que nunca desaparece, fecha aspas. Falando um pouco sobre os casamentos, a atriz casou algumas vezes. O primeiro casamento foi em 1954 e durou até 68. Foi com Mel Ferrer. Eles se conheceram em uma festa organizada por Gregory Peck. Casaram-se na Suíça em setembro de 54. Audrey sofria muito para conseguir manter suas gestações. Ela passou por 2 abortos espontâneos, um deles após cair de um cavalo no set do filme O Passado Não Perdoa. O primeiro filho dela veio após o repouso absoluto. Ela finalmente deu à luz ao seu primeiro filho, Sean Hubert Ferrer, em 17 de julho de 60. O fim do casamento, que durou apenas 14 anos. O término foi motivado por rumores de infidelidade e pelo temperamento controlador de Ferrer, que também trabalhava na indústria do cinema. O segundo casamento foi de 69 a 82. O encontro de Audrey. Audrey conheceu Andrew Doty, o psiquiatra italiano, durante um cruzeiro pelo Mediterrâneo em 68. O terceiro casamento de Audrey foi com Robert Warders, que aconteceu de 80 até 93. Embora nunca tenha se casado no papel, Audrey encontrou estabilidade emocional ao lado do ator e empresário holandês Robert. Eles viveram juntos de 80 até a morte da atriz em 93. Audrey declarava publicamente que Robert foi o grande amor de sua vida. Então eu acho que aqui, nesse caso, a gente deve aplicar a teoria dos 3 amores, não é?
Bom, a icônica Audrey Hepburn morreu em decorrência de um câncer de apêndice raro. A icônica atriz e embaixadora da Unicef faleceu em 20 de janeiro de 93, aos 63 anos, em sua casa na Suíça. Bom, Audrey foi realmente um ícone. Ela viveu apenas 63 anos, mas deixou um legado que atravessa gerações até hoje. Ela foi bailarina, atriz, ícone da moda, vencedora de Oscar, musa da Givenchy e uma incansável defensora das crianças mais vulneráveis do mundo. Mais do que uma estrela de Hollywood, Audrey se tornou um símbolo de graça, força e humanidade. E agora eu quero saber: qual é o seu filme favorito de Audrey Hepburn? O meu é Bonequinha de Luxo e Sabrina. Me conta aqui nos comentários qual é o seu filme favorito dessa atriz incrível. Bom, e se você gosta de moda, gosta de histórias de famosos, literatura e tudo do mundo das celebridades, esse aqui é o canal certo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo. Um beijo cheio de estrela. Tchau!